Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. São 6 horas e 41 minutos e temos agora um assunto que bombou aí durante toda a semana passada em Mato Grosso e também em grande parte do país. E também não é em vão, né, gente? Estamos falando de ferrovia, enfim, quem sabe, dessa vez vai. Bom, sobre este assunto nós vamos conversar com o secretário de Agricultura daqui de Cuiabá e também presidente do movimento Pró-Ferrovia. Vamos falar então com Francisco Volo. Olá, bom dia, secretário, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Luciana, Kleber, Haroldo, uma satisfação grande estarmos aqui numa notícia de frente, principalmente tratar desse tema acalentado por nós cuiabanos, pelo povo mato-grossense por muitos e muitos anos. Agora, é importante, secretário, a gente lembrar aqui que o senhor tem o DNA, né, da ferrovia. E aí eu lhe pergunto, como eu até já antecipei aqui, será que agora vai? Porque afinal de contas, secretário, é uma discussão, uma tentativa, um trabalho árduo que passa aí de 50 anos de história. Infelizmente, a gente não viu avançar a ferrovia no estado tão necessária para o escoamento da produção agrícola, mas dessa vez, de fato, a gente pode ter a certeza de que não é mais um alarme falso apenas, será concretizado ou não? De que forma o senhor vislumbra todo esse processo que está iniciando agora através de parceria público-privada? Bem, Luciano, primeiro é importante ressaltar que a ferrovia, ao longo de 46 anos, efetivamente ela avançou. Nós tivemos, há 46 anos atrás, a alteração do Plano Nacional de Viação, tá, que permitiu a ligação ferroviária São Paulo a Mato Grosso, especificamente até Cuiabá. A ferrovia teve o lançamento da sua obra em 89 pelo presidente Sarney, que veio à capital para poder fazer esse lançamento. Depois nós tivemos a construção da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, uma ponte de 3.770 metros, a maior ponte rodoferroviária do mundo. Chegamos e vimos a ferrovia chegar a Chapadão do Sul, Alto Taquari, depois avançando até Altaraguaia. Posteriormente, a ferrovia chegou a Itiquira, Rondonópolis e agora, depois de todas essas etapas, a felicidade de termos de uma forma bem concreta, tá, a condição de ver os trilhos nesse novo capítulo chegarem a Cuiabá e até Lucas do Rio Verde. E nesse escopo, dentro dessa linha de história, que são muitos fatos que construídos para chegarmos até aqui, hoje aqui de forma inédita, tá, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, nós estamos aqui apresentando, tá, à sociedade, Kleber, Haroldo, tá, já a solicitação da Rumo Logística para a implantação do terminal ferroviário em Cuiabá. Então, essa é uma notícia que é uma notícia de frente, que é uma notícia que chega em uma boa hora e que é resultado de muita articulação, muito trabalho, muita ação que não envolve só o Francisco Vuolo ou a família Vuolo, envolve toda a classe política, setor produtivo, governo do Estado, Assembleia Legislativa, nossos senadores, deputados, nosso prefeito, que com certeza, em breve, teremos a oportunidade de escrever mais uma página nessa bela história que é a chegada do tão sonhado trilho aqui na querida capital. Ô, secretário, é um furo que o senhor está trazendo aqui para a gente, é uma notícia em primeira mão, mas o que significa na prática isso? A Rumo já está pedindo licença para trazer os trilhos até aqui. Isso então não passa mais por essa iniciativa do governo do estado? Passa sim, é todo um processo. Quando a Rumo protocola dentro da nova lei, a lei estadual 685/2021, tá, ela protocola não só a vontade de querer fazer com que a ferrovia avance, ela protocola um cronograma financeiro e protocola também um cronograma em etapas para a implantação do terminal. Ela precisa apresentar e solicitar dos municípios, né, a autorização para iniciar os estudos e os desenhos para que tenhamos os terminais instalados nos municípios. Então, dentro de Santo Antônio Levergé, que a prefeita Franciele já recebeu, como aqui em Cuiabá o prefeito Emanuel Pinheiro também já recebeu, a Rumo já protocolou essa solicitação, assim como já deve ter feito dentro de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, onde o traçado também será contemplado. Hoje nós vivemos um período de 45 dias, conforme a lei estadual determina, onde abre-se os passos para as manifestações das empresas que estejam
habilitadas e que tenham vontade de poder fazer esse investimento. E é o que a Rumo está fazendo. Então ela protocolou esse documento, demonstra claramente o seu interesse de chegar à capital com um terminal aqui dentro de Cuiabá e com certeza isso será um divisor de águas muito concreto para escrevermos um novo ciclo de desenvolvimento econômico, não só para Cuiabá, mas para todos os 13 municípios do Vale do Rio Cuiabá que precisam se preparar, e é o trabalho que iremos fazer a partir de agora para poder conduzir e colher os frutos de forma positiva desse modal econômico e extremamente positivo para a nossa região. Secretário, você tem algum quantitativo com relação a isso, né, com relação a essa mudança? Porque, veja bem, nós vamos tirar cerca de 3.000, 3.500 carretas, né, das estradas do estado do Mato Grosso, porque não sei do Brasil, por conta exatamente da implantação desta ferrovia. Mas qual o quantitativo, né? De que forma, o senhor falou em ciclo em desenvolvimento, né? O que a economia do estado de Mato Grosso realmente vai crescer, considerando aí a ferrovia ser um caminho mais econômico, quando comparado com a rodovia, né? Com os caminhões? Bem, Haroldo, o primeiro aspecto direto é a redução do custo do frete. Isso, quanto mais você interioriza o modal ferroviário e ele cumpre o papel de longas distâncias, ele reduz o custo do frete, porque o custo do modal rodoviário fica menor para ter acesso ao terminal. Isso é um ponto natural e, consequentemente, você potencializa toda a região. Especificamente para Cuiabá, nós temos um ponto-chave que deve ser detalhado e por isso que eu defendo muito essa expansão da Rumo. Por quê? Porque, além da Rumo, junto com o Grupo Cosan, existe uma outra empresa chamada Brado, que é uma empresa especializada em transporte de containers, que será efetivamente aquilo que vai ser movimentado dentro de Cuiabá e dentro de toda a nossa região. A nossa região, vocês sabem, as características nossas não são características voltadas para grãos, para soja, para produtos oriundos, commodities oriundas do produto primário. O nosso papel é a industrialização, é o comércio e precisamos não só pensar a ferrovia no aspecto dela levar a nossa produção, mas dela trazer o que é produzido em outras regiões, produtos com valor agregado. E isso, Haroldo, em termos de números, só para Cuiabá e para o Vale do Rio Cuiabá vai ter um incremento em termos de carga nova, cerca de 6 milhões de toneladas, só o que Cuiabá irá representar, conforme os estudos apontados pela própria empresa Rumo e a empresa Brado. Então, são elementos de transformação. E aí existem outros pontos necessários, que é aquilo que a gente fala e que o prefeito defende, o investimento na sociedade, no capital humano, para que estejamos preparados para poder receber e não perder essa bela oportunidade que vai ser uma transformação muito grande dentro de Cuiabá. Agora, secretário, já está tendo algumas divergências aí de bastidores, teve até uma polêmica que teria envolvido aí o ministro Tarcísio de Infraestrutura, juntamente com a Imagem. Outros interesses, de alguma forma, podem contribuir ou atrapalhar esse processo? Podem ter interferências? Luciana, existiam 2 caminhos da ferrovia avançar. O primeiro era por meio da lei que tramita lá no Senado Federal, que é a PLS 261, que foi colocada em 2018, mas que por uma série de situações, não pertinente ao estado de Mato Grosso, mas pertinente a outros estados, ela travou, ela não andou. E aí veio essa outra alternativa, numa articulação do governo do estado, junto com a Assembleia Legislativa, junto com a bancada federal, onde nós também tivemos participação nesse processo, onde utilizamos a lei estadual, que é um elemento onde você acelerou o processo. Tanto é que o ministro, recentemente, em suas manifestações, também adotou todo o apoio, deu todo o apoio à lei estadual. Então, hoje eu não vejo nenhum elemento que possa contrariar aquilo que foi desenhado pela senadora Vuolo há muitos anos atrás e que agora, com base legal e absolutamente institucionalizado, nós teremos condições de realizar. Tanto é, Luciano, que já está nas mãos aqui dos nossos senadores e deputados federais, deputado Emanuelzinho, junto com o senador Jaime, Carlos Fávaro e com o senador Wellington, tá? Nós estamos levando um manifesto, tá, de apoio à Lei 685, a lei estadual, junto com os vereadores e a Assembleia Legislativa e, lógico, com os prefeitos do Vale do Rio Cuiabá, manifestando, hipotecando o total apoio à lei, bem como sendo solidários ao governo do estado, ao governo federal, uma vez que ele também
já manifestou interesse de estender os trilhos até Cuiabá e Lucas do Rio Verde. Então eu vejo um momento muito positivo, eu vejo que não há nenhum empecilho jurídico legal que possa fazer esse impedimento, muito pelo contrário, o que faltava era vontade política. E essa vontade política foi manifestada pelo governo, pela prefeitura, pelos deputados, pela sociedade organizada, e eu tenho certeza de que esse capítulo agora avança para pensarmos na transformação e prepararmos a nossa região para esse novo ciclo que Cuiabá e a região irá viver. Secretário, eu estou só ainda insistindo no primeiro ponto, que é esse anúncio que o senhor fez hoje aqui, para ficar isso mais claro para os nossos telespectadores. A Rumo é a primeira empresa a manifestar interesse nessa concessão, porque a lei estadual que o senhor cita aí, a 685, que o governo anunciou na semana passada, é uma lei de concessão. Olha, empresas interessadas, eu vou conceder um trecho de aproximadamente 700 quilômetros entre Rondonópolis e Lucas do Rio Verde, passando por Cuiabá, para se fazer uma estrada de ferro que poderá ser integrada a essa Norte-Sul, que é a Ferronorte, não é isso? E aí a Rumo é a primeira empresa que manifesta interesse de entrar nessa concessão, por isso ela faz essa solicitação de informação às prefeituras de Cuiabá e Santo Antônio, e provavelmente Lucas do Rio Verde, é isso? Um pouquinho diferente, Kleber. Na verdade, a lei, ela permite que quem tiver o interesse se manifeste, entendeu? Então, não é que a Rumo manifestou para ter, é ao contrário. A lei permitiu que qualquer um que tivesse o interesse pudesse fazer esse manifesto. Bem, então, diante da lei que permite uma concessão estadual, ou seja, uma ferrovia que utilize o limite dentro do estado de Mato Grosso, não uma ferrovia que saia de Rondonópolis e vá até o Pará, não pode, tem que ser dentro do estado. A lei permite isso. Então, diante da autorização que a lei tem, a Rumo fez a manifestação do interesse. Com base nessa manifestação de interesse que a Rumo fez, onde ela aponta o traçado, onde ela aponta a vontade e os elementos técnicos e econômicos que dão condições a ela de construir a ferrovia, é que o governo do estado fez o decreto e a autorização para que a Rumo pudesse avançar. E estipulou um prazo de 45 dias, tá, para que qualquer um outro que tenha esse interesse possa também se manifestar. Então, esse é o trâmite normal, tá, onde a lei. Qualquer um outro que quiser apresentar uma ferrovia dentro dos limites do estado de Mato Grosso, esse processo hoje, por meio da lei, está absolutamente permitido. Era a imagem, por exemplo. Se ele quiser, ele vai lá e entra na disputa. Qualquer um ele que lute, né, como dizem os Qualquer um que jovens. quiser manifestar, qualquer um que quiser apresentar um projeto, obviamente um projeto com consistência, um projeto que tenha base técnica e base econômica, poderá apresentar e o Estado, com base nessa lei estadual, poderá conceder ou não essas autorizações conforme o decreto, conforme a regulamentação que está estipulado. Nessa solicitação que a Rumo fez, ela estipula um trecho de 741 quilômetros, onde ela permite a ligação até a capital e também a ligação até Lucas do Rio Verde, passando pelo município de Nova Mutum. Secretário, deixa eu entender essa questão da concessão, que eu acho que é importante, até porque nós temos outras referências de concessão em outros países que funcionam de uma determinada forma. Por exemplo, o governo do estado está ofertando essa concessão de estrada de ferro, juntamente, o sistema como um todo, estrada de ferro e são três estações, né? 2 ou 3? 3 terminais. 3 terminais, pois é. A oferta dessa concessão é o conjunto todo ou está separada? Estrada de ferro, uma empresa, estações, outra empresa. Por que eu lhe pergunto isso? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma determinada região em que a estrada de ferro é uma empresa que é responsável pela logística, vagões, aquela coisa toda, né? E você tem uma empresa especializada nos terminais, né? E tanto na Europa como nos Estados Unidos você tem essa separação. Aqui não, aqui eu estou perguntando assim, até por questões de qualidade na prestação do serviço. E aí vem um ponto positivo, Haroldo. Nesse caso específico, quando o governo oferta, não é o governo que oferta, ele oferta com base na solicitação da Rumo. Então a Rumo solicita, primeiro, que é um ponto importante a ser colocado, no decreto feito pelo governo do estado, nós temos obrigatoriamente a construção dos trechos que vão ligar até Cuiabá e que vão ligar até Lucas do Rio Verde. Então ela tem um prazo de 4 anos
para fazer com que os trilhos cheguem até Cuiabá e de 7 anos a fazer com que o trilho chegue até Lucas do Rio Verde. Então, isso é um ponto que está já consolidado dentro da regulamentação e do decreto. Segundo, em relação aos terminais, cabe à empresa produzir a melhor estrutura do seu terminal, que pode ser conduzido por ela ou pode ser conduzido por ela em parceria com a iniciativa privada. Então, isso é possível aqui dentro, são modelos híbridos que são permissíveis, olhando no seguinte aspecto: em ferrovia é muito diferente de rodovia ou qualquer outro modal. Você primeiro tem que ter o estudo de viabilidade, você tem que construir elementos e volume de carga que garantam o fluxo, que efetivamente coloque em pé a ferrovia. Então é um modelo muito complexo e o investimento é muito alto. O investimento inicial de investimento é muito alto, mas o investimento em manutenção é menor. Então os desenhos são feitos para que nós tenhamos terminais da própria Rumo, podendo ser híbrido, cabendo a ela tomar essa decisão e, obviamente, a regulação, o acompanhamento em relação ao custo do frete, em relação a tudo, caberá ao Estado, junto com a ANTT, promover as ações integradas para poder também garantir que tenha essa sustentabilidade e que se possa fazer com que a ferrovia, que é o interesse da empresa, tenha a total viabilidade. Secretário, nós temos bastante crítica já surgindo, especialmente ambientais, sobre o impacto ambiental da implantação dessa estrada de ferro e também indígenas, né? Vamos colocar assim. A ferrovia, nesse trecho, ela pega pelo menos 3 ecossistemas, o Cerrado ali, vindo de Rondonópolis até chegar aqui, o Pantanal, né, nesse trecho do Rio São Lourenço até aqui Cuiabá, e o Cerrado com transição para Floresta Amazônica, aqui de Cuiabá a Lucas do Rio Verde. Mas o Pantanal é o mais sensível, o mais delicado. E também a questão indígena. Aqui nesse trecho entre Cuiabá e Rondonópolis, nós temos algumas aldeias de nações indígenas diferentes. Como é que o senhor está vendo esse conflito? Há necessariamente um conflito? Ou a ferrovia pode apaziguar isso também? Ela pode incluir interesses tanto ambientais como indígenas na sua implantação? Kleber, isso aconteceu no passado. Por quê? Porque o traçado original da ferrovia, ela previa passar próximo a uma reserva indígena chamada Tereza Cristina. E ela vinha entre a Serra de São Vicente e o Pantanal. Nessa nova proposta, a Rumo se preocupou muito com a questão ambiental, justamente para evitar situações como essa. Então, o desenho do traçado, ele evita passar próximo de reservas indígenas, tá? E, obviamente, qualquer proximidade em relação a isso, existe o elemento da compensação que seja feita, que não é o caso. No caso nosso, a ferrovia vem com essa alternativa de forma muito positiva, não passa próximo ao Pantanal, ela vem descendo a Serra de São Vicente para poder chegar até Cuiabá, tá? E efetivamente contempla, assim, as questões ambientais, as questões indígenas, até porque só o número de carretas que você vai tirar do trecho entre Rondonópolis e Cuiabá, por si só, já é um elemento que, com certeza, garante um impacto extremamente positivo para o bem da sociedade e para que a ferrovia, de fato, cumpra o seu papel, que é de levar o desenvolvimento com sustentabilidade. O senhor tem essa estimativa já dessa redução de circulação de carretas aí? Eu tenho os números, estão apontados dentro do estudo, inclusive, eu só não tenho aqui nesse momento, mas depois eu posso passar os números em relação a isso, que com certeza é muito impactante, muito positivo. E também extremamente benéfico aos próprios caminhoneiros. Por quê? Porque os caminhões, eles passarão a cumprir aquilo que já acontece em Rondonópolis, levando em curta distância, atendendo a demanda, e aí vem um outro ponto positivo que a Rumo conseguiu. Primeiro, a melhoria extremamente grande em relação ao atendimento aos caminhoneiros. Nós tínhamos, quando era a LL, onde era a ferrovia antiga, tá, um atendimento muito ruim e havia uma reclamação muito grande em relação aos caminhoneiros. Hoje não, hoje o pátio de carga que existe no terminal ferroviário de Rondonópolis, que é o maior terminal da América Latina, o atendimento é perfeito, os caminhoneiros têm um atendimento de primeira e melhorou muito esse fluxo. E o outro elemento é a questão da redução do custo do frete com a melhoria das estradas, porque você encurta as distâncias da fazenda, da onde se produz, até chegar até o terminal de distribuição. E em relação a Cuiabá, que é muito importante, nós teremos os containers.
nós teremos, não sei se vocês sabem, mas hoje a ferrovia já transporta material de construção, transporta bebida, materiais de consumo que vêm até Rondonópolis e que são transportados, faz o transbordo e vem de caminhão até Cuiabá. Quando a gente estiver com o terminal aqui na capital, além de reduzir ainda mais o custo do frete, nós teremos a condição de poder industrializar, transformar o que está aqui, aliado a alguns elementos fortes que nós temos na capital. Dentre eles o Porto Seco, que é uma estação aduaneira, onde você vai poder, de fato, importar e exportar a partir de Cuiabá, apenas passando pelo Porto de Santos e chegando até a China e outros lugares. Então, é um momento muito positivo, os números são muito favoráveis e a vinda até a capital representará muito mais do que transportar carga, será muito mais do que isso, será transportar o desenvolvimento e fazer com que a sociedade, de fato, seja inserida nesse novo cenário, que é um cenário de mudança, de transformação, que vai beneficiar toda a nossa região. Secretário, não como secretário, Francisco Vuolo, como é que é para você, né, no fim do túnel, acender essa luz do fim do túnel da possibilidade de você agora, de forma real, realizar o sonho do seu pai? Bom, desde quando meu pai faleceu em 2001, então nós assumimos essa bandeira, tá? Adotamos e trabalhamos muito forte. Não só o Francisco Vuolo, mas uma união de esforços que tivemos a habilidade para poder conduzir por meio do Fórum Pro Ferrovia, por meio dos agentes públicos, por meio dos nossos representantes. E agora, não só como cidadão, mas principalmente na condição que eu ocupo, destinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro como secretário de Desenvolvimento Econômico de Cuiabá. Depois de 46 anos de luta, estar ali como secretário e poder pensar a nossa cidade, os próximos 10 anos, 20 anos, dentro de um plano diretor que está sendo todo revisto, já inserindo um terminal ferroviário que vai chegar justamente na região sul, onde Cuiabá se preparou para isso, e aqui eu faço também uma menção ao ex-prefeito Roberto França, junto com José Antônio Lemos, que à época prepararam aquela região para poder ser uma região de alto impacto e receber grandes empreendimentos como estão lá. Então, para mim, transcende, Haroldo, e eu tenho que me segurar para poder aqui expressar um pouco do nosso sentimento, que com certeza eu quero ver em breve materializado aquilo que o meu pai sempre disse, enquanto senador, enquanto homem, como cidadão simples, que é de beijar os trilhos aqui na capital. Eu quero realizar esse sonho e vamos realizar em breve. Só para reforçar aqui, secretário, eu acho importante isso, o Kleber já entrou nessa seara, só para a gente reforçar mesmo, é que o senhor disse não está tudo tranquilo, os ambientalistas dessa vez já entenderam que não vai ter um impacto ambiental, não vamos passar, né, por aldeias indígenas, mas tem uma delegação internacional que inclusive já havia até marcado uma data, 15 de agosto, para fazer uma grande manifestação justamente para cair por terra esse projeto. Aí tem um lobby internacional, tem também integrantes do PT, inclusive integra a lista até a Haddad. E aí, vai realmente ter aí força para combater toda essa ação contrária que envolve inúmeros outros países que sempre nos acusam, né? Acusa o Brasil de não ter ações verdes e impede justamente ações sustentáveis, acaba acontecendo o contrário e impede o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, tá? Todo o fórum está preparado para essa comitiva internacional? Sim, na verdade, Luciana, é importante ressaltar. Toda essa manifestação, esse movimento feito pelos ativistas, não está relacionado à ferrovia Senador Vuolo. Não está relacionado à ferrovia que vai ligar Rondonópolis a Cuiabá e que vai ligar Rondonópolis a Lucas de Rio Verde. Está relacionado à Ferrogrão, que é uma outra ferrovia, tá? Que é no norte, que não existe ainda, não existe nada funcionando de ferrovia lá, e que irá ligar Miritituba, no Pará, até Sinop, passando ali pela Amazônia. Então, é um outro movimento, é uma outra ferrovia, não tem nada a ver com a nossa ferrovia, entendeu? E por isso eu digo que é com muito mais tranquilidade. Não que os aspectos ambientais não devam ser avaliados, não devam ser analisados, não estou dizendo isso, estou dizendo que as precauções e todos os elementos legais que garantem sustentabilidade em relação à ferrovia Senador Vuolo, que liga Rondonópolis,
que vai ligar Rondonópolis até Cuiabá e até Lucas de Rio Verde, estão sendo tomadas e a empresa que está fazendo as propostas elaboradas, elas já estão se antevendo, se precavendo em relação a qualquer discussão nesse sentido. E se houver necessidade de fazer qualquer mitigação, qualquer ação que faça a compensação, com certeza é uma empresa extremamente preparada que irá fazê-lo e atender as demandas aqui para a nossa região. O importante é que o sonho se aproxime, é importante que ela tenha sustentabilidade e é importante as pessoas entenderem que esse aspecto ambiental não tem nada a ver com a nossa ferrovia, é com a Ferrogrão, é uma outra ferrovia que é lá no Nortão. Última pergunta, Kleber Lima, porque o tempo avança, professor, desculpa. É que a gente tratou na semana passada de uma divergência que estava tendo entre o senhor e o seu irmão Vicente em relação, e parece que ele inclusive lidera um outro fórum, né? Explica pra gente rapidinho, para a sociedade mato-grossense entender por que os dois irmãos, os dois filhos do senador Vicente, divergem sobre essa ferrovia. É importante dizer que, primeiro, de legitimidade. Kleber, legitimidade. Eu não estou falando por Francisco Voa. Hoje a questão da ferrovia ela transcende a questão da família. É muito mais sério do que isso. Eu não posso brincar diante daquilo que meu pai construiu ao longo da história. Quando eu falo, não sou eu falando apenas. Nós temos aqui 18 entidades que assinaram o documento que vão ser entregue, que vai ser entregue direto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro. Documentos assinados por entidades, pela classe política, pelos municípios do Vale do Rio Cuiabá, que defendem aquilo que foi tomado. Então, defendo a legitimidade, a ferrovia chegará a Cuiabá e com certeza todos nós iremos comemorar isso em breve. Secretário, obrigada, viu, pela sua presença aqui falando da ferrovia. Eu que agradeço, Luciana, Kleber e Haroldo, pelo carinho, pela receptividade. Um abraço a todos. Obrigado. Bom, gente, são 7h08, vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos, viu, com mais informações para você.